uma coisa que eu queria te perguntar. E as empresas nesse contexto? Porque eu vejo assim, né, teve a pandemia, a gente não pode usar o nome da doença, é só C, né? E mudou muito os hábitos das empresas e das pessoas, né? Você está no dia a dia falando com empresas, né? Aham. O que você tem percebido de doenças? Quais são as neuroses que as empresas estão enfrentando hoje? Isso é interessantíssimo, né? O pessoal de gente e gestão que acompanha a gente, né? E curioso, porque era departamento pessoal, virou RH, hoje é gente, gestão ou cultura, né? Ninguém queria ir para casa, agora ninguém volta. E as relações vão mudando. E é claro que tem vantagens e desvantagens dos modelos. Mas o que a gente viu é que a pandemia foi um divisor de águas. Os transtornos mentais aumentaram 4 vezes durante a pandemia. Por uma série de fatores, o isolamento, as pessoas deixaram de fazer sua terapia, deixaram de ter um hobby, as relações mudaram, tudo mudou. Os mais impactados foram os mais jovens, né? Então hoje, quando você vai para o ambiente organizacional, as grandes dores que as pessoas têm, então as pessoas têm sintomas, elas pedem ajuda. Esse é um primeiro grande obstáculo, né, Luiz? Porque se alguém machucar o pé e disser, olha, vai lá aqui no fisioterapeuta, a pessoa me agradece. Se eu falar, vai no psicólogo, isso gera uma estranheza, né? No Brasil, o tema é muito tabu ainda. Não sou doente. Eu não sou doente, eu não sou louco. Eu tive pacientes Psicólogo psiquiatra, nem pensar, né? Eu já tive pacientes que pediam, Pedro, você não pode carimbar aqui escrito só médico? Porque colocar psiquiatra pega meio mal, assim. No prédio onde eu trabalhava, não estava escrito que eu era psiquiatra, porque tinha um ruído. Teve gente que já chegou a mudar de assento no avião. Você faz o quê? Eu sou psiquiatra, a pessoa muda de assento. Hoje, eu acho que a pessoa pediria uma receita, sei lá. Mas eu quero dizer que tem muito tabu, então tem muita gente que não pede ajuda. E no Brasil, no país mais ansioso do mundo, demora em média 2 anos para a pessoa pedir ajuda. Para detectar que precisa de ajuda. Exato. E mais interessante ainda é quando ele precisa de ajuda, sabe para quem ele pede ajuda? Para um colega ou para o gestor. Que normalmente é uma pessoa que também não sabe o que fazer. Eu ouço muito, eu não sou psicólogo, eu vou dar um conselho. E aí é um desastre. Mas o trabalho hoje, as empresas têm uma grande oportunidade. Porque na casa das pessoas, a família acha que é besteira, às vezes tem preconceito. Mas às vezes é no ambiente de trabalho que alguém vai dizer, olha, você não está bem, vai buscar ajuda. E a pessoa, opa, talvez eu possa buscar ajuda mais cedo. Então o trabalho talvez tenha esse papel transformador na sociedade. Mas quais são assim, os sintomas que a pessoa começa? Quais são? Porque a gente fala em burnout, né? Quer dizer, eu estou com burnout, eu não consigo produzir. O que é? Porque quem está nos assistindo fala assim, legal, bacana. Eu estou triste, eu estou ansioso, mas o que isso pode ser só uma tristeza momentânea? Perfeito. O que pode ser assim? Você precisa de uma ajuda. Eu quero falar 4 sintomas que são os mais frequentes. E, de novo, se você tiver esses sintomas, não significa que você está doente. Mas são sinais de alerta. Sabe o carro antes de quebrar que faz um barulho? Barulhinho. São os barulhinhos mais frequentes que as luzes amarelas. As luzes amarelas, que ninguém sabe o que é, mas acende ali. Primeira coisa, né? Fique atento com falhas muito duradouras de memória, assim. Não consigo prestar atenção em nada, estou esquecendo de tudo. Isso traduz que o cérebro está sobrecarregado. Eu não consigo mais guardar as informações. Segunda coisa, mudanças de comportamento duradouras, mais do que 2 semanas. Então, a pessoa que chega muito cedo começa a chegar atrasado, responde e-mail não está respondendo, que é bem-humorada, está mais irritada. E aí tem que lembrar que um dia ou outro é normal, hein? O irritado está bem-humorado. Exato, o que está acontecendo? Mas essas mudanças mais duradouras, toma cuidado. Terceira coisa, sintomas físicos. Né? Quando a gente está mais ansioso, mais depressivo, o corpo muda os hormônios. Então, por exemplo, alguns sinais bem típicos. Gastrite, manchas no corpo, refluxo. Eu mesmo, quando estou mais sobrecarregado, a minha pálpebra começa a tremer. Não sei se você já teve isso, né? Mas são sinais de que tem algo que pode traduzir uma sobrecarga. Tensão, essa dor no trapézio aqui, muito típica. E o quarto sintoma, alteração do sono. O sono é um grande termômetro para a saúde mental. Um dia ou outro, é normal não dormir bem. Mas mais do que 3 vezes na semana, por mais do que 3 meses, você não consegue dormir sem remédio, isso é um sinal, opa, deixa eu ver o que está acontecendo. E quando eu falo deixa eu ver o que está acontecendo, vai no psicólogo, passa no médico. Maior causa desses ruídos, normalmente é alguma coisa clínica. Falta de vitamina, a gente não toma mais sol, a nossa alimentação a gente não come direito. Tireoide. Tem alguns exames que a gente tem que fazer para ver se está tudo em ordem. E se tratando de um problema psicológico ou psiquiátrico, a maior parte dos quadros não tem que tomar remédio. E se tiver que tomar remédio, normalmente não são os remédios que dão dependência. Então hoje tem um caminho a ser percorrido onde o principal obstáculo é a pessoa pedir ajuda. E a pessoa não pede ajuda porque ela tem medo.
Ou porque não sabe. Ou porque não sabe, exato. Ou pior ainda, né, Luiz, que a gente está dizendo, porque ela acha que é normal. Porque é tão comum que a gente acha que é normal. Então, mas e o medo de perder o emprego? Exato. Porque é aquela história, se eu for pedir ajuda, pô, será que eles... Exato. Porque o brasileiro vive... A gente é um país que a gente tem que pagar a escola, plano de saúde, né? Garantir o futuro, aposentar, tudo. Quer dizer, a gente tem que o tempo todo e se manter empregado, né? Perfeito. Se eu sinalizar que eu estou fraquejando, né? Exato. Será que o meu gestor vai entender isso? Mas aí você matou... Esse é o X da questão. Quando a gente está falando de tudo isso, a gente está falando que nas empresas a gente tem que promover segurança psicológica, que é basicamente isso. Você é você mesma e você pede ajuda. O que acontece se alguma coisa dá errado? O que acontece se você não der conta? Isso é segurança psicológica. E as pessoas têm isso. Se eu falar, vão achar que eu não dou conta e aí... Eu brinco, se na Dinamarca, se alguém disser, não gostei da tabela que você fez, a pessoa pensa, tá bom, deixa eu fazer de novo. Aqui... Você diz, eu não gostei da tabela que você fez. Vem exatamente o que você disse na cabeça. Plano de saúde dos filhos, o IPTU, não sei o quê. E você fica angustiado. E você acha que tem que dar conta. E aí imagina que você é o líder. Você acha que não pode pedir ajuda porque talvez seja mal interpretado. Aí você deixa de sinalizar também para outros gestores que existem problemas no ambiente corporativo. E com essa síndrome do super-herói, o ambiente intoxica. Esse é o problema. Então, mas as empresas, elas são competitivas, né? Eu sou líder, tem outro líder olhando no meu lugar. Mas aí é importante, porque, veja, quando a gente tem várias pesquisas, né, no nosso sistema da Great People, o ano passado a gente avaliou 3 milhões de pessoas. E a gente entendeu que os ambientes dessas 3 milhões de pessoas, mais de 6 mil empresas, os ambientes com maior segurança psicológica, com os maiores níveis de bem-estar, eram ambientes que as pessoas colaboravam mais, que tinham menos turnover e que tinha mais candidato por vaga. O que eu quero dizer? Isso era um dado. Aí a gente perguntava para o CEO das empresas, quais são suas prioridades? Aí o CEO dizia, cultura, performance, crescimento, não sei o quê. Ele não falava de saúde mental. E o pulo do gato está em entender que quando eu falo em cultura, performance, crescimento, eu estou falando em saúde mental. Porque, com todo respeito ao meu fígado, é o cérebro que performa. Sim. Então as pessoas têm que entender que quando você tem um ambiente onde o cérebro pode estar mais estável, onde você põe limite, onde você pede ajuda, esse colaborador performa melhor e bate meta. E isso é um papo de negócio também. Sim, com certeza. Não é? E aí as empresas que começam a enxergar isso, começam a ver queda dos indicadores, queda do turnover, aumento da produtividade. Então o mercado não faz isso porque é só o certo, mas é porque é mais rentável também. Mas aí uma coisa que eu queria te provocar. Cuidar da saúde mental significa mimar o funcionário. Exato, com certeza. Tem aquele funcionário que a empresa tem que ter lucro, a empresa tem que ter um bom ambiente de trabalho, né? Mas ele tem que performar. Quer dizer, se você tem um problema, nós vamos dar 6 meses, 1 ano para você equacionar, não é isso? Quer dizer, mas não é... E, às vezes a gente sente muito isso, aquela demandinha do... Eu não estou satisfeito porque... Né? Não, exatamente. Tem que ter Tem que ter. E as pessoas, a gente veio ao mundo para criar, para performar, para fazer. Quando você tem alguns trabalhos nossos que você pega os gestores e vê assim, o que engaja o cara? O que engaja o gestor ou a gestora? Realização é uma coisa que engaja. O problema não é só a demanda, o problema é que você tem... O pessoal gosta daquela sensação, bater a meta, conseguir, o desafio. E a gente tem que tomar cuidado, porque também se tudo pode, a gente gera uma pandemia de maus diagnósticos. Por exemplo, hoje... Você perguntar para alguém, você tem algum sintoma emocional? Todo mundo tem. Seu trabalho é estressante? Pronto, é burnout. E aí você tem estudos que mostram 50% da população economicamente ativa com burnout. Isso é um absurdo. Não são sinônimos. O seu trabalho com certeza é estressante, o trabalho das pessoas com certeza é estressante. Isso não significa que você está adoecendo. Pelo contrário, não é toda ansiedade que é ruim. Pensa comigo, se não fosse a ansiedade, o estresse, a gente não falava outra língua. A gente não se preparava para uma entrevista, a gente não fazia nada. Eu tenho um primo pequeno e perguntei para ele outro dia, o que você quer ser quando crescer? Ele pensou e falou, aposentado. Gostei, esse é um cara inteligente, né? Esse não vai fazer inglês, não vai fazer nada. Infelizmente no Brasil ele não vai conseguir, entendeu? Porque não vai ter, ele é pequeno, não vai ter aposentadoria quando ele...